Olá, tudo bem com você? No vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre Ho'oponopono da nova era. O que será isso? Fica aqui nesse vídeo que eu vou te explicar tudo. Bom, há um tempo atrás, quando eu comecei efetivamente a trazer vídeos semanais nesse canal, eu recebi a pergunta e comecei a postar sobre o Ho'oponopono, né? Como eu comecei a praticar e compartilhar com vocês os meus resultados, as minhas descobertas dessa prática maravilhosa. Então, me perguntaram sobre o Ho'oponopono da nova era. O que seria isso? Como que funciona? Eu confesso que até receber essa pergunta, eu nunca tinha ouvido falar no Ho'oponopono da nova era. Mas, diante dessa pergunta, eu fui pesquisar, assisti vários vídeos falando sobre o Ho'oponopono da nova era, e eu vou trazer aqui para vocês a minha visão e a minha opinião sobre este assunto. Primeiro, eu vou explicar para vocês de uma forma bem rápida o Ho'oponopono da identidade própria, que é esse que nós praticamos hoje, com a recitação das 4 frases. Por favor, me perdoa, eu te amo, sou grato, sinto muito. Você viu que eu falei fora da ordem, né? Porque não precisa, não existe uma ordem para falar essas 4 frases. Então, esse Ho'oponopono, como a gente conhece hoje, ele foi sintetizado pela Morná Simeona, né, porque ela foi iniciada nas tradições kahunas, né, pelos mestres kahunas no Havaí, e ela, quando participava dessas reuniões, né, onde se praticava o Ho'oponopono, era em grupo. Então, ficava ali as pessoas envolvidas em alguma dinâmica problemática para praticar o perdão, né? Assumir quem era de responsabilidade de cada ato e, assim, pedir perdão e ser perdoado. Ho'oponopono em si, a palavra, ele significa corrigir, trazer ao perfeito equilíbrio. Ho'oponopono, a palavra em si, ela já é um comando de trazer esse equilíbrio. A gente não percebe isso, mas nas entrelinhas, lá no Limite Zero, o Dr. Hugh Lane deixa isso muito claro, que a própria palavra Ho'oponopono, ela é um decreto para trazer essa limpeza e esse equilíbrio. Bom, a Morná, né, assistindo tudo aquilo, praticando, participando, ela canalizou, por inspiração divina, uma maneira de se praticar individualmente, onde você assume 100% da responsabilidade do seu entorno, você assume 100% da responsabilidade pela sua realidade, pela sua vida como ela está. Você assumindo 100%, você pode corrigir, porque sendo você a fonte co-criadora da sua realidade, você também pode corrigir essa realidade, porque a realidade, gente, é uma percepção. Eu percebo a minha vida de uma maneira, outra pessoa vendo de fora percebe de uma outra maneira, e a gente, enquanto humanidade, percebe o mundo de várias maneiras diferentes. Tem pessoas que estão aqui desfrutando a vida, experimentando sucesso, experimentando vitórias, e tem pessoas que estão aqui passando por um verdadeiro calvário, por muitas lutas. Tudo isso são percepções. Tudo isso é a maneira de enxergar a vida devido ao nosso sistema de crença. Por isso, é tão importante a gente entender como que nós estamos sendo conduzidos, para a gente perceber quais são as crenças que a gente tem e por que a nossa vida está do jeito que está. Então, quando a gente percebe essa dinâmica, né, quando a gente percebe que nós temos coisas a serem modificadas, limpas em nós, o Ho'oponopono é uma prática que nos ajuda muito nisso, porque o Ho'oponopono, ele libera, neutraliza, retira, né, a prática da recitação das 4 frases, ele libera isso dentro de nós, essas memórias que são reencenadas para que a gente possa viver sobre a inspiração divina. Então a Morná trouxe dessa maneira. E ela teve um discípulo, né, um estudante que acompanhou ela por 12 anos, que foi o Dr. Hugh Lane, que é o coautor do Limite Zero, junto com o Joe Vitale. O Dr. Hugh Lane, ele experimentou o Ho'oponopono na cura da filha dele. E a partir disso ele quis aprender mais sobre essa técnica e ele ficou 12 anos até a morte da Morná Simeona acompanhando ela. E foi quando
ele também trabalhando num hospital psiquiátrico, né, de presos psiquiátricos, ele começou essa prática, assumindo 100% para ele todas as questões ali daqueles internos. Ele nunca atendeu um único interno individualmente, ele nunca conversou com nenhum. Ele simplesmente assumia, ele lia as fichas e ele pedia para que a divindade limpasse nele o que tinha causado aqueles distúrbios naquelas pessoas. E assim ele fez, e depois de 5 anos naquele hospital psiquiátrico, foi fechado a ala, porque já não tinha mais internos, todos recuperados. Então a gente entendendo a potência dessa prática, a gente vai entender esse Ho'oponopono da nova era. O Ho'oponopono da nova era, ele é canalizado por uma brasileira. Eu vi alguns vídeos, confesso que eu não fui muito a fundo para saber como que foi essa canalização, enfim, mas alguns vídeos, né, me trouxeram o que é esse Ho'oponopono da nova era, que seria a substituição, né, das frases sinto muito, por favor me perdoa, eu te amo e sou grato, pelas frases eu aceito, eu te amo e sou grato. Bom, e aí que gera um pouquinho de confusão, porque eu não acredito, lembrando que aqui é a minha opinião, eu não acredito que substitua, eu acredito que é uma inspiração que veio, né, para essa pessoa de uma outra maneira de se fazer a prática, assim como o gotas de orvalho foi uma inspiração divina, lápis e borracha, o colibri, todos eles tem vídeo aqui para você assistir. Como o flor de lis da Mabel Katz, que é uma outra percussora do Ho'oponopono, que foi discípula do Dr. Hew Len. O Dr. Hew Len hoje ele é aposentado, ele não ensina mais. Ele não tem mais cursos, não ministra mais seminários sobre o Ho'oponopono. Então, o Joe Vitale foi o que tornou o Ho'oponopono mundial. E ele se tornou um best-seller antes mesmo de ser lançado, esse livro. E o Joe Vitale, né, na forma americana de se dizer, o Joe Vitale, até hoje, ele ministra esses cursos, né, ele ensina o Ho'oponopono, com autorização do Dr. Hew Len. Então, o Dr. Hew Len, ele fala que quando a gente passa a viver a partir das nossas inspirações divinas, a partir de conexão direta, fluida com a fonte de tudo que é, com a inteligência divina, você recebe a inspiração. E quando você recebe a inspiração, o seu dever é colocá-la em prática. Então, eu acredito que se existam pessoas que não se sintam confortáveis em dizer sinto muito, me perdoa, porque isso traz um tom negativo, não falem, não façam. Eu acho um ato de nobreza. Eu acho que é você se colocar num lugar muito, muito poderoso de pedir perdão, tanto para alguém, para alguma situação, quanto para você mesmo. Porque o Dr. Hew Len explica que quando a gente fala eu sinto muito e por favor me perdoa, a gente não está falando isso para a divindade, estamos falando para nós mesmos, que carregamos esses sistemas de crença. Nós avisamos aquela entidade, né, a Deus, que nós despertamos, que nós acordamos para quem somos. E esse sinto muito, por favor me perdoa, é para nós. É o perdão, o auto-perdão por estar inconsciente, por estar dormindo, por ter se permitido ser guiado por crenças limitantes, bloqueadoras, enfim, o nome que você quiser dar, complexos, sombras, enfim. Então, quando a gente tem essa nobreza, essa humildade de falar isso, eu acredito que a gente mova, né, forças poderosíssimas que são invisíveis, intangíveis para nós, para nossa concepção humana. Então, quando a gente consegue falar isso, quando a gente se permite ter esse intercâmbio, ele é muito intenso, ele é muito poderoso. E no último seminário que o Dr. Hew Len deu junto com o Dr. Joe Vitale, ele disse que não havia mais necessidade, se as pessoas não se sentissem à vontade para falar eu sinto muito, por favor me perdoa, que simplesmente não falasse, e que estava tudo bem, que a prática ia continuar acontecendo. E para a gente entender que isso é uma inspiração e que não substitui
né? Porque é mais uma ferramenta que veio de inspiração divina e aí você sente o que você quer fazer ou não. Se a gente parar para pensar, o Ho'oponopono mágico da Beth Russo também foi uma inspiração divina. Ela começou a fazer, ela começou a se limpar, ela começou a deixar que as crenças limitantes dela fossem embora e veio a inspiração para ela de fazer com o Japamala. Tá errado fazer com o Japamala? De jeito nenhum. A gente vê os resultados que ela teve, que os seguidores dela têm, tudo está na sua intenção. E aí o Dr. Rulen fala também, se você tem problemas de dizer sinto muito, por favor me perdoa, é porque existe algo em você que precisa ser limpo. Então você mais do que nunca deveria falar. Então, a gente tem que entender aonde vem a nossa motivação de pensar, eu não quero falar isso. Porque muitas vezes essa motivação está ali por trás um programa, uma crença que te impede de acessar muitas coisas. Então, comecem a pensar nesse incômodo de dizer certas coisas. Porque pode ser um programa, um sistema de crença seu ali, na sua cara, e você não percebe. Tá? Então, é errado falar o Ho'oponopono da nova era? É errado, substitui? Não, são formas de você se comunicar com a divindade, com Deus. E você tem que sentir paz, leveza nessa comunicação. Se você não sente, experimenta outras coisas. Existem várias outras maneiras de acessar essa fonte. Porque a verdade ela foi espalhada de inúmeras maneiras para que todos pudessem ter acesso. Mas ainda para deixar um pouquinho mais claro para vocês, né, sobre tudo, sobre todas essas frases, palavras, enfim, a gente sabe que a palavra tem poder. Então, quando você diz as palavras do Ho'oponopono, sejam elas do Ho'oponopono normal, né, da identidade própria ou da nova era, quais são os seus sentimentos ao dizer isso? Isso que vai transformar a sua vida. E eu vou trazer aqui um trechinho do livro que está no Marco Zero, do Dr. Joe Vitale, para vocês entenderem um pouquinho, tá? Os links dos livros ficam aqui para vocês poderem acessar e ter mais informações. E eu vou ler aqui para vocês o que ele disse, numa parte do livro só de perguntas e respostas. E diz o seguinte, uma pessoa pergunta: notei que a ordem das frases nunca é a mesma. Eu ouvira que a ordem é importante, depois ouvi que não é. Receio fazer isso errado e que a minha má compreensão do processo possa afetar o desfecho. A ordem importa? Não importa em que ordem você diga as frases. A ideia é dizê-las. Siga sua inspiração e diga as frases internamente da maneira que parecer melhor. Deixe que os seus sentimentos sejam o seu guia. Presta atenção, seus sentimentos sejam o seu guia. No último evento Limite Zero, o Dr. Rulen resumiu as frases para apenas duas: eu te amo e obrigado. Ficar obcecado pelas frases ou qualquer coisa a respeito é outra coisa a se purificar, tá vendo? Então tem que limpar. Se você tem alguma questão, tem medo de fazer errado, acha que não vai funcionar, então tem coisa para limpar. As frases são simples ferramentas para usar como dispositivo de limpeza a fim de ajudá-lo a trabalhar em seu caminho rumo ao estado zero. Só isso. Ter receio de dizê-los de forma errada é algo a purificar. Então, ele deixa bem claro aqui pra gente o quanto é importante a gente se purificar, a gente entender os nossos sentimentos ao praticar o Ho'oponopono. Porque se você tá tendo questões, vamos supor, você tá lá dizendo, eu sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo, sou grato, e você se sente mal, falando sinto muito e me perdoa, você já aproveita. Criador, divindade, limpa em mim todo esse programa que tem medo, que tem receio, que sente incômodo em dizer essas duas frases. Limpa em mim e faz o Ho'oponopono, porque vocês vão ver que isso não vai ter mais importância para vocês. Aqui no livro também tem uma outra pergunta que é bem pertinente ao que a gente está falando. Sinto muito. Isso representa um pedido de desculpas ou tristeza?
pelo que tenho de me sentir lamentoso se tudo no universo é perfeito, não gosto de dizer isso. Você precisa dizer sinto muito e por favor me perdoe por ter sido inconsciente. Isso nada tem a ver com arrependimento, culpa, vergonha ou repressão, mas tudo a ver com você percebendo que esteve dormindo. Quando você esbarra em alguém no mercado, você diz, sinto muito. Por quê? Você cometeu um erro, estava inconsciente e fez algo enquanto não estava alerta. Quando você se dirige ao divino e diz essas frases, está deixando que o divino saiba que você estava inconsciente. O perdão é uma das ferramentas transformadoras mais poderosas que você possui. Se você não está disposto a pedir perdão por ter sido inconsciente, provavelmente está impedindo o fluxo do divino em sua vida, também em outras áreas. Depois de relatar tudo isso, uma vez perguntei ao Dr. Rulen ao que falar para as pessoas que reclamavam de dizer sinto muito, por favor me perdoe. Ele disse, diga-lhes que não precisam dizer. Então, o Dr. Rulen, ele é muito prático nisso, né? Se você se sente mal, não diz, mas lembre-se, qual é o sentimento que você tem ao não querer dizer isso? Porque pode ser que exista um programa em você sobre isso. Se a gente pensar a prática do perdão, da autorresponsabilidade, são ensinamentos básicos de Jesus, que trouxe pra gente através dessa visão do amor, assumindo todo o entorno dele, né? Jesus sempre falava que quando as pessoas iam agradecer a cura, ele falava, quem te curou foi a sua fé. Foi a sua fé, mostrando o nosso poder, né? Então, prestem atenção nos sentimentos que vocês têm ao fazer qualquer prática, ao estar diante de qualquer transformação. Isso vai mostrar muito mais sobre os seus programas, sobre as suas crenças, do que qualquer outra coisa. Lembre-se que é você que está criando tudo que existe na sua vida, seja bom, seja ruim. E sempre pode mudar. Se você está criando coisas ruins na sua vida, se pergunte para quê? Para que eu tô criando isso? O que motiva eu criar tudo isso? E naturalmente as respostas vão vir para você mostrando as crenças que você tem. Eu, Elaine, estou nesse caminho de autoconhecimento há quase 7 anos de forma efetiva e não há um dia que eu não descubra em mim um programa limitante. E assim, são programas sempre relacionados, né, ao dinheiro, aos relacionamentos, porque é isso que move a existência humana, né? Nosso sentimento de prosperidade, de abundância, as nossas relações são grandes mestres na nossa vida. Então, você se perguntando, para que isso está acontecendo na minha vida? O que eu devo aprender com essa situação? O que está sendo desenvolvido em mim? Que virtude isso me pede? Você vai ver que a sua vida começa a transformar, tá bom? Então, se você ficou com alguma dúvida, coloque aqui nos comentários, já deixe aqui a paz do eu, né, para a gente compartilhar a nossa paz, da nossa divindade interior com as pessoas que assistem esse vídeo, que vejam, né, os comentários. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal e até o próximo vídeo. Um beijo e até. A paz do eu.